Jornal da Mix. Assumiu uma cadeira no parlamento da nossa Câmara Municipal de Blumenau, o vereador Marciano Tribes, do Podemos. Desde o início do mês, então, está ali com os nossos vereadores, assumindo a cadeira que era do Lanzarin, Marcelo Lanzarin. E está aqui ao vivo com a gente, então. Vereador, seja muito bem-vindo ao Jornal da Mix. Obrigado. É sempre um prazer, poder estar aí compartilhando um pouco a comunidade, o que está acontecendo também no parlamento aí do município. Você que vem de uma vida pública já há bastante tempo, já trabalhou em várias causas, em outras áreas do executivo também, Então, estar nesse momento de um outro lado, que é da legislação, como é que é para você já teve essa experiência? Como é que está sendo agora? Pouquinho tempo, mas dá para ter uma prévia? Dá, sim. É um outro mundo, Um outro mundo do que o executivo, Na verdade, é um desafio. Eu já estive em 2021, já tinha assumido durante um período também curto, Então já tive essa experiência no legislativo, mas também é importante, acho que é isso que constrói a nossa democracia, Que o poder não fica somente numa área, mas dividida, E num coletivo, na discussão junto coletivo, até algumas discussões eu acho bastante interessante quando se fala, porque o executivo mas quem aprovou aquela ação do executivo foi o legislativo, Tudo passa ali, Então, até às vezes é um tanto estranho ouvir algumas falas, Ontem mesmo eu ouvi uma fala, disse, o que esse vereador está falando, pois foi aprovado pelo legislativo, Então, está sendo uma experiência bastante interessante. No fim das contas, um depende do outro, Marciano? Muita coisa interage entre executivo e legislativo, Na tua atividade no executivo, por exemplo, muita coisa dependia do legislativo e vice-versa, Com certeza, E isso que é importante, É importante que quando a gente discute a democracia, inclusive agora, a gente olha para o cenário nacional, as discussões que nós estamos tendo sobre nossa democracia e até como ela talvez está um tanto ameaçada, É importante que a população saiba como ou qual, vou usar uma palavra aqui, como é sagrado você ter uma democracia saudável dentro da sociedade, Não tenha dúvida, isso é essencial para a gente, A gente não saberia viver de outro jeito, acho, de novo, Marciano, tens uma atuação muito forte aí em relação à política sobre drogas, principalmente, Tu foste já integrante aí da Secretaria Nacional de Políticas Públicas, em Brasília, falando sobre isso, sobre drogas, política pública sobre drogas, É possível agir nesse meio também no legislativo municipal, ou a gente depende muito aí da legislação nacional e estadual em relação a esse tipo de assunto, Marciano? Não, eu penso que os municípios, eles têm a sua vida, Se nós pensar, eu vou até tocar em assuntos polêmicos, mas se a gente pensar na nossa sociedade, que nós vivemos, Blumenau e região sul, aqui onde nós somos colonizados por imigrantes alemães e italianos, a sua grande maioria, que traz seus costumes, e aí a gente precisa trabalhar muito nisso, E isso é um trabalho muito mais local do que, por exemplo, estadual ou federal, inclusive eu mesmo, numa audiência pública há vários anos atrás, a Câmara de Vereadores era ainda na prefeitura, eu fui convidado lá por um vereador, ele até tinha esquecido de me avisar que eu ia falar na audiência, aí me chamaram lá para falar, e eu nem sabia, na verdade, bem certo qual o assunto. Eu ia indo para frente para falar e perguntando às pessoas, escuta, o que é o assunto? Te pegaram de... Isso, mas ele sabendo que eu sabia falar sobre, claro. Porque era sobre prevenção às drogas na nossa cidade. Então eu peguei o microfone e comecei a minha fala dizendo, bem, vamos falar de prevenção às drogas na nossa sociedade, que inclusive promove o uso de droga em metro. Bem, falando aí do álcool, basicamente, das drogas lícitas. Começou sendo polêmico. Abalando, Abalando. Mas o que acontece? Pós essa fala, se faz toda uma reflexão e hoje a competição de chopp em metro é sem álcool. Verdade. Então, porque é importante pensar, temos uma cultura que faz uso de droga lícita, porém perigosa, E que pode ser consumido, porém a gente precisa saber que essa droga, quando exagerada, ela pode se tornar sério
uma dependência muito séria, é a que mais mata no mundo todo. Claro. Já que falaste em assuntos polêmicos aí, começaste a falar de alguma coisa que me chamou a atenção aqui, é o seguinte, chamaste a atenção para o fato da gente ter sido colonizado aí por países europeus como Itália e Alemanha, né? Tu achas que tem relação, essa colonização tem alguma relação com os índices de alcoolismo que nós temos aqui na nossa região, por exemplo? Sim, porque a iniciação do consumo ela se dá muito cedo. Né? Esse é o grande problema. Né? Existem estados, Estados Unidos, por exemplo, que proíbe o consumo de droga antes dos 21 anos. No caso, bebida alcoólica. Aí a gente bebida alcoólica. É porque o que acontece? O que dizem as pesquisas? Quanto mais você conseguir retardar o primeiro contato, menos chance dessa pessoa se tornar dependente. Entendi. Né? E eu, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo também, polêmico, porém importante. O meu primeiro contato com álcool foi no meu primeiro banho, porque havia um costume dentro das famílias germânicas, né, onde eu fui criado, de botar um golinho de cachaça na banheira do neném. Para esquentar? Porque diziam que fazia bem para ajudar a sarar o cordão umbilical lá, né? Para matar os bichinhos. Isso. Né, eu sabia dessa e lavava, né? Que tinha sapinho na boca, lavava com fralda o sapinho na boca e dizia a mamãe que eu dormia muito bem depois do banho. Claro, óbvio. Será? Né? Então, olha só, né? São pequenos costumes, são costumes que a gente não dá muito valor, né? Sim, não consegue imaginar, né? Mas você está colocando a criança em contato com o álcool de forma muito cedo, né? Na realidade, a gente está desenvolvendo o cérebro até os 20 e poucos anos, 25 né? anos, exatamente. Então, pesquisa. enquanto a gente estiver desenvolvendo o cérebro, se a gente ganhar provavelmente uma dose de álcool aí, certamente isso vai fazer alguma diferença, imagino eu. Sem dúvida. E aí, falando então, né, do Shopping Metro, né, da Oktoberfest, que é a maior fora da Alemanha, aí a gente está falando realmente de uma festa que tem como tema, embora tente se desvencilhar um pouquinho disso, mas é uma festa que celebra a cerveja. Né? E você tem projeto, tem planos aí justamente para tratar isso, esse lado social e também de prevenção junto com o Oktoberfest. Com certeza. E falando de Oktoberfest, eu participei dos últimos anos, últimas edições do Comitê de Segurança da Oktoberfest. Né? E é impressionante como a gente tem conseguido fazer uma festa muito equilibrada, muito boa, né? Hoje, de fato, uma festa para a família, né? Porque se deu mais valor à gastronomia, à cultura germânica de uma forma mais ampla e desfocando. Não se fala só em cerveja, né? Como já era, né? Era muito focada a ideia do chopp, né? E a partir disso, o que acontece? A gente está aí com um anteprojeto encaminhado ao executivo para que o 1% que já é realidade, 1% da bebida alcoólica da Oktober e da Sommerfest, do que é vendido, ser revertido para o Comen, que é um colegiado que decide para onde esse dinheiro vai ser destinado. Hoje ele é destinado tanto para tratamento como para prevenção, né? Mas hoje isso é um ato do administrativo, deste prefeito que aí está. E a ideia do anteprojeto é que se torne uma lei para que, enquanto durar a Oktoberfest, essa prática venha a acontecer, né? Entendi. Para que obrigue os outros prefeitos que vierem a fazer o mesmo, no caso. Nós estamos falando hoje em torno de 300 e poucos mil reais, juntamente com o residual do Oktobercar, é $500 mil por ano, que pode ser investido, então, em tratamento, prevenção e assim por diante. Né? E está sendo investido esse dinheiro, né, Marciano? Com certeza, eu também fui presidente do Comen, né? Acompanhei de forma bem próxima, né? É um colegiado, novamente a gente volta à ideia da democracia, né? É um colegiado que decide para onde vai esse dinheiro, né? E tem sido muito bem investido. Hoje nós temos várias vagas compradas, né? Dentro do Serene, CTV, dos Jovens Livres. Agora são instituições também, aí que trabalham com dependentes químicos, né? Como também prevenção, que prevenção deve ser o nosso foco, né? Eu até tenho desafiado, assim, com falas, né? O prefeito tem também feito a mesma fala, né? Se nós somos a capital nacional da cerveja, nós também obrigatoriamente temos que lutar para ser a capital da prevenção. Entendi. Né? De exemplos em prevenção. E o Shopping Metro sem álcool, por exemplo, já é um exemplo disso, até porque a Oktoberfest é uma marca que vende, é uma marca internacional, né? Então é um meio de comunicação que a gente pode divulgar mundo afora
Não por acaso o Rock in Rio vem para o Oktoberfest para ver como é que nós organizamos essa festa. Então, você acaba mandando mensagens de prevenção. Pode ser consumido, só tome cuidado porque pode se tornar um problema. Um vício, exatamente. Isso também pode se refletir como esse ano, ou melhor, no ano passado, até na época foi o Alexandre Matias, que estava aqui na Vila Germânica, né? No presidente do conselho, né? Isso. E aí ele falou que foi um ano que menos teve jovens parados naqueles ambulatórios ali para atender jovens alcoolizados, enfim, né? Por mais, não sei a idade, mas isso reflete também nessa questão, essa ação? Com certeza. Eu acompanhei a Oktoberfest desde a origem, né? Eu era músico, toquei na Oktoberfest. Olha. E a gente acompanhava realmente, né, esses ambulatórios aí. Era uma loucura. De jovens, eu mesmo, né? Fui consumidor não só de álcool, ontem mesmo falei isso de tribuna, né? Não escondo. Fui usuário de droga também. Graças a Deus, são 30 anos que eu vivo em abstinência. Então você tinha isso e agora essa última edição não tivemos nenhum caso de adolescente, por exemplo, precisando do serviço de saúde da festa por ter se intoxicado com álcool. Né? Era loucura, não. Nos anos 90 mesmo, quando a festa tinha um tamanho inimaginável, né, para os padrões de hoje, esses ambulatórios não paravam o movimento de jeito nenhum ali, era impressionante. Era muito comum, né? No fim das contas era isso, era muito comum a gente vir para o Oktoberfest e vir com o objetivo de ficar bêbado mesmo. É isso que era para isso, né? Era para isso, exatamente. E hoje, graças a Deus, a festa tomou outro rumo, né? Marciano, antes de terminar, nosso tempo passa rápido demais. Até quando ficas na Câmara? Porque assumiste agora no começo de julho, né? Quanto tempo mais aí de... Isso é importante como vereador? Falar, né? Não é uma decisão nossa, na verdade, porque o vereador, ele está numa vaga que é uma vaga do partido, né? Certo. A vaga não é do vereador, né? Então, o vereador, no caso, o Marcelo Lanzarin, entra o suplente, assim sucessivamente. Mas quem decide isso no final da história mesmo é o colegiado, novamente, né? Do Podemos, né? Devo estar aí encerrando esse período, né? Mas a partido ainda não me passou certo a data. A ideia é completar o mês, então, e daí dar lugar para outro aí, como outros já fizeram, né? Já assumiram aí o lugar do Lanzarin, né? Maravilha, então. Pode, então, ser hoje a última sessão tua, Pode então. ser, sim. Maravilha, então. Marciano, obrigado pela tua participação aqui, obrigado por passar todas essas informações aí importantes, né, que tem a ver com a festa aí, com a Oktoberfest também, e com essa questão do consumo de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, né, mas é sempre importante a gente alertar a comunidade sobre isso. Prazer foi nosso, é sempre importante falarmos aí com a comunidade. Maravilha. Obrigada. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota? Pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.